Olá a todos e feliz ano novo 2023. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Pronto. Fiquem ata que a Luísa não queria desejar feliz ano novo. Não gosto. Ai meu Deus. Bem-vindos a mais outro episódio de 3 Egiptólogos entram num bar. Eu sou a Inês. Oi gente, eu sou a Luísa. Olá, eu sou o Guilherme. E este é o nosso primeiro episódio de 2023. É verdade. Pois é. E não há melhor forma de começar 2023 do que com um pod quiz. Claro, porque a Inês está fazendo o pod quiz. A pedido de muitas famílias, estamos de volta com os pod quiz. É verdade. Mais humilhação, mais estresse, tudo de bom. É humilhação. É Veremos. divertido. Pra você. Exato, eu ia dizer isso. De onde se prova que os nossos e as nossas ouvintes gostam muito de nos ver a passar por tormentos e dificuldades. Claro. Mas desta vez a Exato. Inês está refasteladinha e confortável, porque foi ela a fazer as perguntas. Claro, é a função que eu gosto mais, é de fazer perguntas. Portanto, prognósticos para 2023, mais humilhação. E ela já disse, na verdade, que ela inventou umas trick questions, então, ou seja, vai ser bom Assim, isso. vocês têm que estar preparados. 2023 não vai ser fácil. Vocês acham que isto vai ser um ano... Mas, na verdade, ainda estamos no final de 2022 e estamos exaustos, ok? Exato, a questão é, os nossos eus do futuro que estão a ouvir isto, estão a recordar os nossos eus do passado extremamente estafados nesta reta de final de ano. Portanto, eu prevejo o pior para este quiz. Guilherme, calma, Gui, nós conseguimos. Esquece, Inês está fazendo besteira, mas tudo bem, não tem problema. Prometo que não vai ser Aham. difícil, a sério. Mas assim, o Sim. pod quiz foi um daqueles episódios mais pedidos por toda a gente, portanto, tínhamos que fazer um pod quiz outra vez, não é? Tipo, não há volta a dar. Pronto, então, o meu pod quiz de 2023 é sobre rainhas egípcias, porque é um tema que eu gosto e sobre o qual não sabemos assim tanto. Por isso é sempre bom discutir aquilo que sabemos, aquilo que não sabemos, aquilo que gostaríamos de saber, mas ainda não dá. Reparem como a Inês gosta de nós, sobre o qual pouco ou nada sabemos. E, portanto, vou só aqui fazer um conjunto de 10 perguntas para tramar os meus coleguinhas. Yay! Assim se vê o afeto que a Inês nos tem. Feliz ano novo! Feliz ano novo. Obrigada, esse é o meu presente, que bom. É presente dos reis, Exato. pelo dia de reis. Estão preparados ou não estão preparados? Não, mas vamos. É aquele amigo oculto ruim, sabe? Aquele presente que a Exato. pessoa leva pro amigo oculto, aquela coisa ruim que ela sabe que é. Enfim, é esse. Mas tudo bem. Estou preparada. Ainda bem. Vão gostar, prometo. Não vai ser assim tão mal quanto isso. Ok. Aham. Pergunta número 1. Qual a expressão egípcia que nós traduzimos por rainha? Hipótese A, grande amiga do rei. Hipótese B, grande esposa real. Hipótese C, grande paixão real. Eu diria que não é assim. Mas adorava. Não. Adorava. Bom, também concordo com o Luís. Acho que grande paixão não daria, até porque a maior parte dos casamentos... Bom, não sei se posso dizer a maior parte, mas os casamentos reais não eram necessariamente motivados por afeto, não é? Muitas vezes tinha que ver com outras questões, nomeadamente alianças dinásticas ou até questões familiares, de política, etc. Portanto, acho que podemos excluir grande paixão, não é, Luísa? Acho que sim. Quais são os outros que eu já esqueci? Grande amiga do rei ou grande esposa real? Cara da Luísa. O que achas, Gui? Bom, seguindo o mesmo raciocínio, acho que grande amiga, talvez nem sempre, não é? Se calhar até não gostavam assim particularmente um do outro, nem sequer por amizade. Pois é. Portanto, acho que ficamos com a B, Luísa. Exato. Eu acho Grande que é o B. esposa real está certo! Din, 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 din. Uhul! Agora uma pergunta pra você, Inês. O que é isso em egípcio? True. Ahá. Ou será que essa é a pergunta a seguir? É que às vezes a Inês faz isto. Ah, não, é isso. Não é. Não é pergunta a seguir. Porque eu achei ok. que vocês iam falar sobre esse assunto. Ok. Vá, ok. Luísa. Ela quer que a gente fale. Eu não. Eu tô doente. O que é que significa a expressão grande esposa Não, real? como é que é em isso? egípcio a expressão grande esposa real? É Emet Nesut Ueret? Sim. Vocês Yes. queriam era ouvir a minha pronúncia de egípcio antigo. Queria, era isso. Não, eu queria que você respondesse uma pergunta, na verdade, porque nós temos 9 Exato. do nosso futuro próximo, então. Confirmar que não há pergunta bónus. Não há. Ok. Então a bônus foi pra você hoje. Portanto, Hemet Nesut quer dizer literalmente esposa do rei.
Hametnesut Weret é a grande esposa do Exato. rei, ou grande esposa real. Eu achava que vocês estavam a perguntar o que é que quer dizer no sentido de porque é que há grande e não grande, ou seja, os dois títulos reais que existem, e isso pode também ter a ver, ou seja, nem todas as esposas reais eram um Eret, nem todas eram grandes, por assim dizer, porque habitualmente, enfim, temos sempre de ter em conta, claro que o Egito tem uma história muito longa, mas pronto, habitualmente esta Weret, esta grande esposa real, é aquela que podemos talvez chamar de esposa principal, ou a primeira, aquela que está primeiramente associada ao rei, porque, como já falámos em episódios anteriores, a realeza egípcia, em alguns momentos da sua história, praticava a poligamia. Quer dizer, concretamente o rei com mais do que uma esposa. Mas só uma, tanto quanto sabemos, não é? Ou pelo menos só uma de cada vez, talvez melhor dito, é que podia ser Weret, podia ser grande esposa real. E eu achava que era isso que vocês estavam a perguntar, e não como é que se dizia em egípcio a expressão. Por isso é que fiz a pergunta. E como já dissemos que o Weret é grande, então Hemet seria esposa e Nesut, como eu acho que já falamos no podcast, é rei. Exatamente. Gui, tu adiantaste um bocado, porque a pergunta número 2 era sobre esses temas, mas eu acho que se calhar é importante também aqui de realçar é não haver essa correspondência entre a ideia de rainha e em egípcio, ok? Portanto, a ideia que tem não é tanto de rainha no sentido em que é a esposa do rei. Exato. Mas a rainha também vai exercer uma função e um papel independentes do rei, e também vamos ter perguntas sobre isso no futuro. Portanto, eu vou passar à número 2, que o Guilherme já respondeu praticamente, mas... Classic me! Exato. Boa, Gui. Então vamos lá. Pergunta número 2. Quantas esposas tinham os reis egípcios e quantas rainhas existiam ao mesmo tempo? Hipótese A, só uma. Hipótese B, várias esposas, mas só uma rainha. Hipótese C, depende. Inês, brincadeira, hein? Inês! Pô. Quer dizer, uma pessoa que... Repara, nós somos cientistas sociais, no caso, na área da egiptologia. É óbvio que qualquer resposta que envolva depende nos vai aliciar. Tem que ser, claro que tem que ser depende. Tipo, nas ciências sociais não dá, tipo, é sempre depende. E é verdade, e depende mesmo de muitas coisas. Como o Gui falou, depende, por exemplo, do tempo em que a pessoa viveu, não é? Depende, porque a monarquia não se manteve completamente igual. Claro que temos um bocadinho aquela ideia, não é? De que os reis e as rainhas no Antigo Egito, que essa instituição monárquica foi praticamente igual, manteve-se quase inalterada durante milénios, mas isso não corresponde à realidade. E, aliás, a Luísa pode falar sobre isso melhor do que ninguém, porque ela estuda a monarquia. Uhul! Sim, temos uma fã de reis entre nós. Quem já ouviu as nossas conversas, temos sido com pessoas convidadas amigas, sabe que a Luísa é a maior fã de reis e rainhas aqui. É verdade, não posso negar. Então, qual é a vossa resposta? Tem que ser depende. Depende, né? Imagino. Exatamente. Dá certo. Aquela Senão eu ia falar que estava errado. Dá certo. Sim, depende tanto que as outras duas também estão certas, não é? Houve momentos em que de facto só conhecemos uma e houve outros em que de facto o rei tinha várias esposas, mas isso não significa que tivessem todas o mesmo título e nessa dimensão que fossem todas rainhas, não é? Claro, exatamente. É isso. Até porque, como estavas a dizer, Inês, a nossa ideia de que esposa de rei é rainha está muito mais vinculado com as nossas concepções, nomeadamente que vem desde a Idade Média e etc., não é? Aqui no Ocidente, do que propriamente com a ideia egípcia de que a esposa do rei é necessariamente uma rainha com esse papel político. Exatamente. Muito bem, muito bem. Portanto, as primeiras duas perguntas já estão respondidas. Ok. Pergunta número 3. Que funções tinham as rainhas egípcias? Hipótese A, funções religiosas, políticas e administrativas. Hipótese B, não tinham funções. Hipótese C, funções meramente religiosas. E se você falar que está errado, eu vou falar que você está errado. É isso, é que, reparem, em função da resposta a esta pergunta também se pode avaliar o grau de machismo científico por aqui anda, portanto será bom que seja A. Exatamente. A Luísa está mesmo pronta para começar 2023 à chapada. Completamente, é de uma violência neste ano novo. É só contra a Inês, é uma violência assim, directed. Ai meu Deus. A senhora Inês Torres. Não passaste, para quem não sabe, a Luísa é natural do Rio de Janeiro. Não passaste o ano novo de branco, já com uma ideia projetada? Não, eu passei de vermelho mesmo, irritada com a Inês. Se bem que vermelho no ano novo não é raiva, né? É amor, provavelmente. Não sei, gente. Amas-me, Luísa. Eu sempre vou de branco. Querida fofa. Ok. Muito bem.
Olha, deixa eu explicar rapidamente. A razão por que eu queria que fosse a A e não eu acho que era a C, que era só religiosa. Elas tinham funções, então não podia ser a B. Mas a razão por que eu queria que fosse a A é porque uma das minhas rainhas favoritas, a rainha Ti, da 18ª dinastia, no Reino Novo, com certeza tinha funções políticas, eu não digo administrativas, com certeza tinha também, mas nós sabemos menos sobre isso. Mas políticas certamente tinha. E eu acho que já falamos do papel dela nas cartas de Amarna, por exemplo, mas vamos dedicar um episódio a isso. E isso é só um exemplo, mas todas as rainhas, nós sabemos mais sobre algumas do que outras, e isso também depende do período, claro. Em alguns períodos, as funções religiosas são muito mais evidentes do que qualquer outra. Mas... Sim. Aliás, na própria 18ª dinastia, começamos a ter títulos religiosos também associados à figura das rainhas, o que não significa necessariamente que elas estejam diariamente no templo a desempenhar funções religiosas, mas têm essa função nem que seja nominalmente. Claro. E o facto também de termos rainhas a corresponderem-se com monarcas estrangeiros é muito sintomático de que as rainhas tinham várias funções políticas, nomeadamente no Império Novo, mas não só. E eu também coloquei aqui administrativo, e eu acho que isto é uma área que se nós se calhar falamos menos, mas nós temos também algumas evidências, mais uma vez, depende do período, depende do reinado, mas nós temos algumas evidências de algumas rainhas que também geriam núcleos administrativos, por exemplo, ligados à tecelagem. Estou a pensar, por exemplo, nos Ipet Nesut, que são chamados os haréns, mas na verdade não são haréns, porque o harém é, para quem não sabe, é uma instituição do Império Otomano que basicamente constituída por mulheres que são concubinas, se quisermos utilizar essa palavra, e que existem pura e simplesmente para satisfazer o sultão. E isso acabou por ser projetado para o Antigo Egito por historiadores e investigadores egiptólogos ocidentais, que viam um Egito com essa lente... Havia um Oriente como se fosse tudo o mesmo. Portanto, o Império Otomano... Em todos os tempos, em todos os espaços. Exatamente. No Império Otomano há haréns, portanto, no Egito Antigo provavelmente também havia haréns. E então havia essa ideia de que o rei egípcio tinha uma instituição só constituída de mulheres e que elas estavam lá apenas para o satisfazer e o servir. Contudo, hoje sabe-se que isso não era bem assim. Se essas instituições existiam, nós não temos evidências arqueológicas nem textuais. O que temos é, de facto, instituições chamadas Ipet Nesut, entre outras. Há outras também que poderíamos mencionar. Sim, há uma outra muito conhecida que é o Rener. Exatamente. Que são instituições que, de facto, eram administradas por mulheres, na sua grande maioria, apesar de também haverem homens ligados a essas instituições. E a rainha, muitas vezes, estava associada também às mesmas. E, por exemplo, os escribas nessas instituições eram as escribas, não os escribas, eram senhoras, eram mulheres. E, portanto, de facto, também sabemos que as rainhas poderiam ter algum papel na administração, na produção do Egito. Portanto, não era só um papel meramente político ou religioso, mas também teriam outras funções. Inclusive, poderiam também ter as suas próprias propriedades. Exato. Portanto, elas não dependiam apenas meramente no rei para existir e sobreviver e ser felizes. Exato. Aliás, é isso. E continuando esse raciocínio, Inês, o Ipet Nesut, alguns Ipet Nesuts, pelo menos, recolhiam os seus próprios impostos. Ou seja, tinha uma própria, apesar de estarem vinculados à administração central, digamos assim, entre muitas aspas, ao Palácio Central, entre muitas aspas, mas tinham também a sua fonte de rendimento autónoma e, portanto, cabia também a essas mulheres, nomeadamente à rainha, acredito que outras também, mas nomeadamente à rainha, fazerem a gestão desse património, e os filhos delas também estariam muitas vezes com elas nessa instituição. Exato. Ou seja, é simultaneamente uma instituição social, económica, mas também de educação, porque acredita-se que, pelo menos em alguns contextos, podiam fazer a sua primeira aprendizagem lá, nessa instituição. Portanto, é muito longe da ideia de um conjunto de mulheres que vivem apartadas ou de um sítio onde não se pode entrar, apenas o rei entra para se satisfazer. Estamos muito longe dessa ideia, daí que o termo harém seja hoje em dia, ou pelo menos devesse ser hoje progressivamente abandonado, ou então que se discuta quando se utiliza o termo. Sim, sem dúvida. Portanto, está certo! Obrigada. Já estamos quase a meio. Gui, estamos bem. Vamos ver se a gente consegue manter isso. Vamos lá. Pergunta número 4. Quem foi a primeira mulher a governar o Egito? Hipótese A, Hatshepsut.
Hipótese B, Cleópatra. Hipótese C, Nate-Hotep. Polémica esta questão. Bem polémica. Pois é. Na verdade, a resposta deveria ser não sabemos. Sim, verdade. Exato. Mas pronto, que temos evidências, não é? Claro, porque lá está, podia até existir uma senhora que governou o Egito antes desta pessoa. Cadê a Mernith nessa lista aí? Pois. Isso, de facto... Cadê? Eu devia ter colocado a Mernith para vos confundir, mas não o fiz. Porquê? Porque sou simpática e boazinha. É por isso. Mas eu gosto da Mernith, ela é legal. Eu, por acaso, também. Quer dizer, sei que a pessoa pode gostar ou não gostar assim nestas figuras, mas sim, mas por acaso também é uma figura que colhe a minha simpatia. Há uma disputa entre egiptólogos. Há quem considere que Nate-Hotep foi a primeira mulher a governar o Egito e há quem considere que não, que ela foi só rainha regente e que a primeira mulher de facto a ser monarca do Egito foi Mer-Nate. Infelizmente, as evidências não são claras e como não são claras, eu acabei por escolher Nate-Hotep como primeira mulher a governar o Egito, mesmo que ela não tenha assumido o cargo de monarca, nem que fosse como rainha regente, parece que ela o terá feito. Estas duas rainhas são ambas da primeira dinastia, portanto nós estamos a falar cerca de 3000 a.C., antes das pirâmides estarem construídas, enfim, mesmo no princípio da história do Antigo Egito. Portanto, é muito difícil, de facto, de sabermos com certezas absolutas quem terá sido a primeira mulher a governar o Egito, mas, pelo menos estas duas, Nate-Hotep e Mer-Nate, de facto, são duas candidatas que viveram durante a mesma dinastia, portanto, uns anos afastadas, e, portanto... Desde logo se vê que mulheres a governar o Egito, mulheres no trono do Egito, não era uma raridade, nem era assim uma coisa tão moderna quanto poderíamos pensar. Eu acho super interessante que nós temos essas duas logo na primeira dinastia e depois demora um pouco para termos outras figuras desse tipo, né? Então, na época que o Estado estava se consolidando, nós já tínhamos tais figuras no poder. E então, mesmo que a realeza egípcia tenha se tornado mais... Não sei como phrase isso numa maneira que não seja, tipo, super patriarchal. Mas, enfim, mesmo que depois o poder egípcio tenha se concentrado mais em homens, no começo não parece ter sido o caso. Não, e eu acho que há duas coisas aqui também. Em primeiro lugar, é o que é governar. Porque uma rainha regente governa. Claro. Ou seja, mesmo que não receba titulatura, e já agora, na primeira dinastia, a titulatura ainda não está toda formada, ou seja, os 5 nomes que vamos ver depois ainda não existem nesta altura, portanto, logo aí também há uma discussão o que é a titulatura real. Não? Mas mesmo que estas mulheres até não recebessem por completo, vamos dizer, uma figura regente é uma figura que exerce poder, que governa sobre um território, que toma decisões. Portanto, a própria pergunta é difícil, não é? Como é que decidimos quem é que governa e quem é que não governa? E a segunda é que, ao longo da história egípcia, é indiscutível que temos muito mais homens a governar do que mulheres, isso não há qualquer dúvida, mas a verdade é que não há propriamente nenhuma, quer dizer, não há, se conhece até hoje, nenhum documento jurídico, nenhum édito religioso, nenhuma prova factual que diga que as mulheres não devem governar. É muito mais uma assunção da construção egiptológica, portanto, das pessoas que depois foram interpretar, uma vez mais, muito baseadas também nas suas concepções de história, de passado, europeu, /ocidental, branco, etc. E os modelos de governabilidade no feminino existem, são relativamente comuns no continente africano. Portanto, nem sequer é uma realidade assim, e lembramos sempre que o Egito fica em África, ok? Sim. Ou seja, nem sequer é uma realidade assim, nem tão distante nem no Egito, nem noutras partes do continente. Claro. E isso eu acho que também é importante destacar. Não, sem dúvida. Claro. Hatshepsut é um caso interessante, eu acho que já falamos várias vezes que precisamos fazer um episódio só e vamos fazer, mas não fizemos ainda. Sim, porque Hatshepsut não poderia ser porque ela só governou na 18ª dinastia, não é? Embora seja importante dizer que vão ver em muitos locais escrito isso, porque tradicionalmente Hatshepsut continua a ser apresentada como a primeira faraó a ter governado o Egito. A primeira rei. Todavia, pois é isso, a primeira faraó, a primeira rei, é que ficamos sem palavras, não é? Claro. Eu utilizo monarca normalmente porque Exato. é mais fácil assim, ou soberana, mas de facto a primeira rei é um bocado esquisito. Ainda por cima porque estamos no rescaldo do filme Woman King, aquele filme que foi produzido pela Viola Davis. Eu ainda não vi também, estou muito curioso para ver. Também. Muito curioso.
e, portanto, a própria palavra parece... Ou seja, a palavra queen, rainha, reine, enfim, nas várias línguas, ficou tão associada a uma função menor da realeza que há uma necessidade até discursiva de, quando estamos a falar de quem efetivamente exerce o poder, recorrer aos modelos masculinos, o que é muito revelador das nossas sociedades. Mas pronto. Sem dúvida. E, portanto, Cleópatra também não poderia ser, não é? Porque também é muito, muito mais tarde, milénios mais tarde. Milénios. Portanto, já é uma monarca do final da história do Egito antigo. A última ptolomaica, não é? Exatamente. Então a resposta é Neith-Hotep, mas tem muita gente que vai dizer que é Hatshepsut. Exato. Mas não acreditem. Ok, falando em Hatshepsut, pergunta número 5. Hatshepsut, após subir ao trono, fez-se representar como, hipótese A, mulher, hipótese B, homem, hipótese C, por vezes mulher, outras vezes homem. A pergunta fundamental é: o que é uma mulher e o que é um homem? Lá está. Pronto, complexo, não é verdade? Não confundir homem e mulher com macho e fêmea, ou seja, não confundir género com sexo. Pronto, isso seria toda uma outra conversa, mas pronto. E, portanto, fica aqui um pouco, enfim, sem saber como proceder. Porém, Luísa, não sei o que é que opinas sobre isto, sobre esta pergunta, mas acho que... Pode opinar primeiro. Acho que podemos com alguma... Repara a minha hesitação, não é? Mas acho que podemos com alguma tranquilidade apontar para a hipótese C. Não sei o que é que tu achas. É complicado, eu acho, porque depois que ela vira rei sozinha, né, que ela começa como regente, depois vira rei, ela realmente é representada como homem, mas em textos os títulos nem sempre são masculinos. Era isso que eu ia dizer. Aliás, raramente são masculinos os títulos. Raramente são masculinos. Então, eu não sei se a Inês quer representação visual. Exato. Aí está a questão. Inês, clarifique, por favor. Sim, eu estava a falar da representação visual, mas eu queria mencionar, de facto, que mesmo quando ela visualmente se representa de forma masculina, ela utiliza pronomes femininos na grande maioria dos casos. Portanto, uma pessoa que soubesse ler, leria os textos associados a ela, e mesmo que ela estivesse representada como um homem, como um rei, em vez de uma rainha, não é? Uma monarca, os pronomes utilizados eram femininos. E isso eu considero interessante pensar, de facto, nessa dualidade. E há muitas teorias sobre isto, porque é que ela se representava umas vezes no seu aspecto visual feminino, outras vezes no aspecto visual masculino, enquanto mantinha, na grande maioria dos casos, os seus pronomes femininos. E, de facto, eu pergunto-me se isso não seria uma forma de demonstrar a sua dualidade enquanto, simultaneamente, rei e rainha do Egito. Porque ela não tomou um esposo, ok? Ela não se casou. Ela era casada com Tutmés II, quando era rainha. Mas após Tutmés II morrer... A rainha, ou seja, consorte, ou seja, quando não era monarca, não é? Exatamente. E, portanto, quando ela se torna monarca, após a morte de Tutmés II, ela não toma um esposo, não é? Portanto, de certa forma, ela quase que assume esse papel que, já agora, vários deuses no Antigo Egito também assumem, que é um papel masculino e feminino, simultaneamente, e essa dualidade acaba por estar sempre presente nela e ela acaba por se mostrar... Eu acho, pessoalmente, essa dualidade ao representar-se de formas visuais diferentes, mantendo, contudo, os pronomes femininos na grande maioria dos casos. Mas de facto, é muito complexo e há discussões sobre este assunto. Nós não sabemos porque é que ela sentiu a necessidade ou porque é que ela quis, porque é que ela desejou representar-se enquanto homem. Se uma pessoa que não soubesse ler, olhasse para aquela imagem, pensaria, este é um rei homem, não é? Não um rei mulher, se é que podemos dizer assim, não é? Não uma monarca, mas um monarca. E só quem sabe ler é que de facto se percebe que não estamos a falar de uma pessoa que se identifica com um ser masculino, com um homem, estamos a falar de uma pessoa que utiliza pronomes femininos, que é interessante. Sim, e também isso alimentou, nós depois falaremos melhor disso no episódio sobre Hatshepsut, certamente, mas isso alimentou as mais variadas teorias, desde que Hatshepsut poderia ser, por exemplo, um homem trans, ou que se poderia vestir de homem. Há textos, nomeadamente da época vitoriana e assim, que dizem que ela se vestiria de homem nos corredores do palácio, assim, tudo, enfim, todas essas especulações, quando na verdade até podemos só pensar que o repertório visual que existia para representar o monarca estava associado à ideia de uma masculinidade, entre aspas, visual, iconográfica.
ou que era lido como masculino, se quisermos ser mais rigorosos. Pronto. E, portanto, quando se representa um monarca, no sentido de a figura que exerce essa dimensão de realeza ativa, digamos, monarquia, o repertório visual que existe, até para os artistas, até para quem representa, é aquele, é o referente visual. E, portanto, a Hatshepsut faz o que todos os outros seus antecessores fizeram, que é utilizar um repertório visual para se representar enquanto agente de poder. Ou seja, pode não ter nada a ver com a identidade de género, é o que estamos a querer dizer. Exatamente. É isso, Guilherme, muito bem. Obrigado, Luísa. De nada. Muito bem, já estamos a meio, então. Está a ser tenso, mas estamos a conseguir. Estão a conseguir, estão a fazer isto muito bem. Ok, pergunta número 6. Que rainha foi internacionalmente reconhecida pelo seu papel de estadista nas cartas de Amarna? Já mencionamos isto um bocadinho. Hipótese A, Nefertiti. Hipótese B, Tie. Hipótese C, Nefertari. Lá vem a Inês de novo com a trick question. True. Mas talvez eu ia começar só por recordar o que são as cartas da Amarna. Já falámos um bocadinho antes no episódio, mas só para relembrar, é um conjunto de cartas, como o nome indica, que foram gravadas em tabuinhas, não em egípcio, mas sim em cuneiforme. A maior parte, é mais do que um idioma, mas a maior parte delas no idioma acádico, que era uma espécie de, mal comparado de inglês da época, era uma espécie de língua franca, língua internacional, usada na diplomacia do século XIV a.C., que é este período que estamos a falar, por estes super países, não é? Que se passam não, já falavam, mas que temos mais evidências agora de que falam e que comunicam entre si. Então podem perguntar se são em cuneiforme, se não são em egípcio, por que raios é que se chamam cartas da Amarna, porque na verdade foram encontradas nesse sítio arqueológico, o que significa que nós só temos acesso a parte desse acervo, que era aquele que estava em Amarna. Pronto, só aqui para dar esse contexto. Se passa em Amarna, há uma destas mulheres que a Inês elencou que não vive nem no período, nem na cidade de Amarna. Portanto, acho que já podemos excluir essa, Luísa. Sim, mas a coisa interessante que ela... Claro que a Inês incluiu a Nefertari, imagino, de propósito. Sim, claro. Porque a Nefertari, da 19ª dinastia, mulher de Ramsés II, também escrevia cartas para reis de outros... Eu não lembro se é hitita ou se é... Eu acho que são os hititas, não? Eu penso que eram hititas. Penso, mas é o... Qual é o nome dele, Jesus? É o... nomes hititas. Isso já não sei. Calma, eu sei, calma. Nomes hititas não dá. Calma! É o Hattushili III, eu acho. É bem possível. Confio em ti. Agora eu vou ter que pesquisar, calma. Confio em ti, Luísa. Yeah! É isso mesmo. Enfim, Nefertari comunica com Hattushili III, ou a mulher dele, Pudurepa, para negociar casamentos e tal. Então, ela também fazia esse papel na época dela. Agora, cartas de Amarna, realmente, não é Amarna. Ou seja, quem é aqui? Minha favorita. Eu arriscaria dizer que é uma das tuas personagens femininas preferidas do Egito. Estou a ser abusivo? Claro, não, é verdade. É, não é? Adoro, amo. Então é a hipótese B, Tia. Exato. Está certo! Oh yeah! Adoro ela. E são muito interessantes as cartas que escreve, mesmo muito interessantes. Eu gosto especialmente daquela carta em que há um monarca do Mitanni, é isso? É. Acho que sei qual é que vais falar. Tudhaliya, não sei o número, porque aí também já é demais pra minha cabeça, mas é Tudhaliya alguma coisa. Ok, pronto, ele escreve... Não, tá errado, calma. Nós já falamos sobre isso. Repara que a Luísa faz o próprio quiz a si própria. Faz a pergunta e responde, isto está errado, depois isto está certo. A Luísa faz um autoquiz aqui. Gente, calma, é Tushrata, sorry. Tudhaliya é hitita, Tushrata é Mitanni. Ok, anyway. Tens a certeza, Luísa, que não estás a dizer asneiras? Não, mas eu acho que é Tushrata. Tudhaliya é hitita. Ok. Pronto, então há um monarca do Mitanni que manda uma carta, e acho que é para Akhenaten, se não me engano. Yes. E diz qualquer coisa tipo... Fala, mas é com a tua mãe, que é a rainha Tia, porque ela é que sabe daquilo que se passava no reinado do teu pai, Amenhotep III, e tu não percebes nada disto. Portanto, é assim uma coisa muito... Pá, tem muita piada. Gosto muito das cartas da Amarna. E estas cartas também mostram que a Renata não estava propriamente assim muito motivado, muito interessado nestas questões diplomáticas, pelo menos não tanto como o seu pai e a sua mãe. Não, sua mãe era mais inteligente. Não, mas eu acho também importante mencionar que Nefertiti... Já falamos desse episódio, eu acho, em algum episódio. É um episódio muito esquisito quando uma rainha egípcia escreve para o rei Hitita pedindo um dos seus filhos para ser seu rei no Egito. E uma das possibilidades é Nefertiti. Uma possibilidade que eu, pelo menos, acho que tá errada. Mas, enfim,
o nome dela já foi proposto nesse contexto Sim. também. Sim. E esse indivíduo acaba por não chegar ao Egito porque é assassinado pelo caminho. Pois é. Portanto, Um era o bocado único, triste. era o único momento em que eventualmente um príncipe, vou dizer assim por conforto, estrangeiro, poderia vir casar com uma figura da realeza egípcia, mas não aconteceu, porque morre pelo caminho. E, aliás, também temos uma carta de um soberano estrangeiro a reclamar que, isto assim não pode ser, eu envio-te filhas para casar e o contrário, eu envio-te, ou seja, ao rei egípcio, filhas para casar e o contrário nunca acontece, isto não pode ser. E, portanto, sabemos que não havia propriamente, por parte do poder egípcio, muita vontade de cimentar alianças matrimoniais, portanto, casamentos políticos, vamos dizer assim, rapidamente, no sentido inverso, ou seja, egípcios e egípcias a irem para outros territórios casar com chefes estrangeiros. O contrário aconteceu, temos vários reis com esposas estrangeiras. Sim, e até há quem tenha sugerido que Nefertiti era uma dessas rainhas estrangeiras, mas eu acho que não é uma teoria muito bem fundamentada e não há muita gente que concorde com isso, mas pronto. Não, é cada vez mais minoritária essa teoria. Sim. Ok, muito bem. Então vamos lá para a próxima pergunta. Pergunta número 7. Que acessório é utilizado unicamente por Nefertiti, não sendo usado por mais nenhuma rainha egípcia? Hipótese A, a sua coroa azul. Hipótese B, os vestidos justos semi-transparentes. Hipótese C, os brincos. Ai, Jesus. Ouviste a hipótese C, Luísa? Estás-me sempre a interromper. Hipótese C, os brincos. Olha. Numa palavra, podemos dizer que a imagem de Nefertiti é icónica. No sentido que agora usamos, icónico, no sentido de ser espetacular, não sei o quê, mas também icónico porque se tornou um ícone quase da ideia de beleza, não é? Sim. Aliás, o próprio nome da Nefertiti significa a bela vem ou a bela chegou. Portanto, até é engraçado que se tenha tornado esse ícone de beleza. E essa imagem é sobretudo o busto que se conserva, pelo menos à data da gravação deste podcast em Berlim, tem sido muito reclamado por parte das autoridades egípcias, mas continua em Berlim. Em Berlim. Em Berlim, no Museu de Berlim. Voltando, continua. Nunca foste? Museu... Em Berlim? Berlim nunca foi. A Berlim já fui algumas vezes. Berlim já. Exato. E temos esta imagem tão forte, a ideia de um certo referente de beleza, a partir do busto que se conserva em Berlim. E esse busto inspirou muitos criadores ao longo da história, muitos artistas ao longo da história desde que foi descoberto, portanto desde o princípio do século XX até à atualidade, que têm criado a partir dessa imagem. E atualmente está uma exposição em Lisboa, mais concretamente na Fundação Calouste Gulbenkian, que se chama Faraós Superstar, em que existe um núcleo, uma secção dessa exposição, em que há precisamente várias reinterpretações desse ícone do busto de Nefertiti. Mas afinal, o que é que o busto de Nefertiti tem que só Nefertiti é que tem, Luísa? É a coroa azul maravilhosa dela. Exato. É verdade. Adoro. É muito bonita. Gostaria de ter uma. Eu adoro. Ficava-te bem. Obrigada. Também acho. Já agora, eu devo confessar aos nossos ouvintes que a primeira vez que eu fui a Berlim, fui naturalmente ao Neues Museum, onde se conserva, bem, para já todo um conjunto de artefactos da Marna, que é uma coleção muito bonita mesmo, e a Nefertiti está numa sala isolada, uma sala assim circular, digamos, com uma cúpula, e não se pode tirar fotografias, há dois seguranças, um de cada lado, há todo um aparato, e eu entro na sala e vêm-me as lágrimas aos olhos, tipo, depois de ter visto anos e anos e anos o busto de Nefertiti. E os soldados, espera. É que eles têm cara de soldados, mas não são soldados. Os guardas, os seguranças, olham para mim com um ar tipo, mas este está aqui a fazer o quê? Olhar para um busto, a chorar. E é verdade. E ainda hoje... Quem é esta pessoa? Já foi, na altura era um estudante de mestrado de egiptologia, lá está. Mas hoje em dia, que já voltei algumas vezes a essa sala, já não choro, mas comovo-me sempre. Arrepia-me sempre, também porque aquilo está feito para isso, não é? Há todo um efeito cénico para arrepiar. Há uma linha a partir da qual se pode fotografar, é todo um espetáculo, digamos. Seja como for, é muito bonito e tem esta icónica coroa azul. Pois é. Eu acho muito interessante que não haja mais nenhuma representação de mais nenhuma rainha com esta coroa, nem antes da Nefertiti, nem depois. Parece que foi criado especialmente para ela. É assim, é fabuloso mesmo. Você vai falar que a gente, na verdade, não sabe exatamente o material das coroas egípcias, né? A gente nunca achou uma preservada, então não sabemos se era material orgânico ou metal, ou não sabemos mesmo. O que é interessante, porque as coroas todas são muito comuns na arte egípcia, mas realmente não temos noção do material que teria composto. E há ainda outra coisa, é que
não é só o busto, ou seja, não foi só através deste busto que soubemos que Nefertiti usaria ou pelo menos se representaria com esta coroa. Há outras representações iconográficas, nomeadamente em estelas e outros documentos em que surge esta coroa. Portanto, não foi só para ficar bonito no busto. Portanto, claro, não. Eu acho que ela está sempre representada com esta coroa, né? Não sempre, mas muitas vezes. Quer dizer, eu pelo menos tenho uma imagem de repente na minha cabeça em que está sem a coroa, mas sim, é sim, única. sim. É, não está em todas as representações, mas está na grande maioria das representações com a coroa. Sim. Portanto, está certo. Muito bem. Eu também coloquei aqui os brincos porque supostamente a Nefertiti foi a primeira rainha egípcia a furar as orelhas. Que era uma moda que vem da Núbia. Ou seja, nós temos, é muito interessante, mas pelos vistos os brincos egípcios antes da Nefertiti não eram necessário furar as orelhas, portanto era só de agarrar à orelha. E portanto só com a Nefertiti é que se começam a ver brincos para orelhas furadas. Aliás, ela até é representada com furos nas orelhas. Exato. Nós vemos os próprios furos nas orelhas dela. E é interessante que esta moda tenha vindo da Núbia, porque durante muito tempo achou-se que a Núbia, que é uma civilização a sul do Egito, basicamente no território do atual Sudão, por ser uma civilização negra, em comparação à civilização menos negra ou branca do Egito, atenção, isto não sou eu que digo, isto era Exato. isto era os pensamentos da altura, e portanto que a Núbia era inferior ao Egito e portanto não existia nas comunicações, nas relações diplomáticas, comerciais entre o Egito e a Núbia, era sempre o Egito era superior e trazia coisas para a Núbia e a Núbia nunca trazia nada para o Egito, portanto havia assim um bocado essa ideia no século passado, de vez em quando ainda se vê um bocadinho essas ideias neste século, infelizmente, mas pronto. Infelizmente. E então, os brincos, furar as orelhas, é uma moda que vem da Núbia. Portanto, é muito interessante pensar que, de facto, uma rainha egípcia acabou por adotar um costume que vinha de um país estrangeiro, de uma cultura estrangeira, que tem sido considerada inferior ao Egito e Exato. Isso não é verdade. Sim, é muito interessante mesmo. Muito bem. Pergunta número 8. Vamos lá, Luísa, estamos quase. Vamos lá, Luísa. Vamos lá, Guilherme. Nossa Senhora, é mais difícil, estou a ver. Baixou o santo ali. Vai ser muito fácil. Vou começar a suar. Que rainha, Fiat na Virgem, que rainha é conhecida no Ocidente como uma sedutora manipuladora e no Egito como sábia e bondosa? Hipótese A, Nefertari. Hipótese B, Anhsenemon. Hipótese C, Cleópatra. Olha, Inês, eu tenho uma dúvida, Inês. A menina diz Cleópatra. Mas que Cleópatra, Inês? Quantas Cleópatras, Inês? Quantas tem, Inês? Quantas 7. há, Inês? Muito bem. 7 quilópatras? Gostei, Quilópatra. Eu também gostei de Quilópatra. Nome. Ok, pronto. Então, voltando. Quilópatra. Óbvio que é Cleópatra VII. muito bem, está certo! Está certo. Eu gosto sempre muito destas distinções e de ver a forma como a mesma pessoa pode ser relembrada de formas diferentes, em diferentes culturas, em diferentes áreas geográficas, em diferentes línguas, porque de facto não... Enfim, até muito pouco tempo eu não sabia isto. Isto é uma informação, para mim, relativamente nova, sei lá, tipo, de há 2 anos para cá, ou assim, uma coisa qualquer. Eu não tinha noção de que no Egito Cleópatra era vista não como a femme fatale, a sedutora implacável, manipuladora política, que normalmente, enfim, tem sido a forma principal de discutirmos Cleópatra no Ocidente, apesar de também cada vez mais haver pessoas que veem Cleópatra quase como um ícone feminista, não é? Exato. Portanto, também há esse lado. E a Hatshepsut também. A Hatshepsut também tem sido uma figura sim. muito utilizada no âmbito da luta feminista, às vezes com interpretações históricas erradas, mas não deixa de ser interessante. Sim, claro. Que estas figuras femininas sejam usadas na reivindicação dos direitos das mulheres atualmente. Aliás, nós sabemos muito pouco sobre Cleópatra. Não temos grande ideia nem sobre a vida dela, nem sobre o reinado, e tudo o que sabemos é fontes em segunda mão, não é? São relatos que outras pessoas escreveram sobre ela, algumas das quais nem sequer estavam vivas quando Cleópatra viveu, portanto, enfim, é muito difícil. E muito ao serviço do Império Romano, portanto é natural que a imagem de Cleópatra ficasse muito maculada, muito mal vista nesses relatos, não é? Porque ela interessava, digamos,
quase falar mal da figura de Cleópatra Claro. para justificar também um poder romano, não é? Relembrando que Sim. Cleópatra é a última soberana ptolomaica do Egito, portanto, antes do período romano. Aliás, ela passou a ser um símbolo de um Oriente decadente, cheio de vícios. E Otávio Augusto, que foi o homem que a derrotou, não é? Primeiro imperador de Roma. Exato. Ele acaba por utilizar essa imagem da Cleópatra e do Egito como um oposto àquilo que Roma era. A masculinidade romana, a sua imposição moral, não é? Enfim, é muito interessante pensarmos porque é que nós achamos isto sobre a Cleópatra no Ocidente, enquanto que no Egito, já no século VII, nós temos registros em copta que nos falam de Cleópatra como uma monarca que tinha sido amiga do povo, bondosa, inteligente. Sim, e para nós ficou sempre essa ideia, esse misto de beleza, mas uma beleza que é usada para perverter, não é? E que também vem muito associada ao cinema, e há grandes, bem, obviamente a Elizabeth Taylor, não é? Há grandes interpretações de cinema em torno da figura de Cleópatra. Eu também acho que, um bocadinho à semelhança de Nefertiti, a Cleópatra, ou a ideia de Cleópatra, ajudou a fixar uma certa ideia de mulher egípcia. Sim. E reparem que são duas figuras super distantes no tempo, a Nefertiti e Cleópatra, mas ajudam a fixar uma ideia do que pode ser a beleza feminina, não só no Egito, mas também fora dele. Claro. E já agora a Inês mencionou mais outras duas senhoras. A primeira foi Nefertari, não foi? Sim. Da que já falámos, que era a esposa principal de Ramsés II. Aparentemente, Ramsés II amou muito Nefertari, pelo menos é o que parece pelas fontes. E depois mencionaste a Arsène-Amun, que era a esposa de Tutankhamon, portanto, só para também dar esse contexto. Esposa e irmã, porque também já falámos aqui anteriormente que a prática do incesto está atestada, mas só que saibamos na realeza. E esse nome dela é a segunda edição do nome dela, né? Qual é o primeiro nome dela, gente? Anrezepa Aton. Uhul! Tal como o Eu aqui Tutankhamon. perguntando, fazendo perguntas, né? Não é meu pod quiz, mas enfim. Como falámos no episódio do Tutankhamon, também Tutankhamon é a segunda edição do nome, digamos. Exato. Tutankhamon nasce Tutankhaton e depois é que muda de Aton para Amon. Muito bem, pessoal. Está a correr bem. Estão a ver? Estamos a começar bem o ano. Muito bem. 2023 vai ser fantástico. Cheio de rainhas bondosas, vestidos justos semi-transparentes. Coroas icónicas e azuis. Exato. Brincos, orelhas furadas. 2023 vai ser um ano com muita orelha furada. Nós estamos a definir as tendências de 2023, totalmente, ok? Totalmente. You heard it here first, folks. Exato. Muito bem, então passamos para a pergunta 9. Qual o nome da rainha guerreira que terá tido um papel crucial nas guerras contra os Hyksos e na subsequente reunificação do Egito? Adoro. Hipótese. Fala as opções, Inês. Hipótese A, Tie. Hipótese B, Ahotep. Hipótese C, Sobek-Hotep. Ahotep! Adoro! Gente... Vocês tinham que ter visto a cara da Luísa, porque a Luísa estava tipo, não queres esperar para as opções, não queres esperar para as opções, quer dizer já. E mal a Inês terminou, a Luísa imita um grito. Adoro a Ahotep. Gente, minha primeira aula de arqueologia egípcia que eu fiz na Universidade de Brown, em 2014, eu era um bebê. O projeto final da aula era criar uma social media profile para uma pessoa egípcia. Uau. Do Antigo Egito, quer dizer. Eu escolhi a Hotep. Ficou demais. Eu criei uma profile no Facebook, ficou linda, criei posts, criei hashtags. Tu literalmente criaste ou simulaste que criaste? Não, eu criei no Photoshop. Ok. Mas enfim, era adorava pra que tivesses simular... criado mesmo. E que agora eu pudesse adicionar a Hotep como minha friend. O Guilherme já estava indo lá Exato. no adicionar amigo. Não, mas ficou demais. Ficou muito legal. Adoro ela. Temos que ver isso. Fantástico. Pois eu perguntar se eu vou mandar para você. Tens esse material ainda? Claro. Temos que partilhar. É isso que eu digo. Dá para partilhar na página da Inês. Sigam a página da Inês. Não, calma. Aí também não. Portuguesa. Eu partilho com vocês. Vamos, calma. Ok. Muito bom. Adoro. Está certo, Luísa. Está certo. Exato, claro. Nem deixou problematizar, discutir, nada, zero. Não. A Hotep all the way, amo. Na minha Hotep ninguém toca. Exato. Ninguém toca na Hotep. Então queres falar um bocadinho sobre ela? Mas olhem que muitos tentaram. Exato. Fala, Luísa. Bom, a Hotep, gente, como a Inês disse, ela ajudou seu filho Ahmose em português? Hermès, que bonito. Hermès I, que foi o primeiro rei da 18ª dinastia do Reino Novo.
a reconquistar o Egito dos Hyksos, né? Já não tivemos um episódio sobre o segundo período intermediário, amigos. Mas vamos ter. É isso que vamos dizer. fazer. Vem aí a série histórica, vem aí a série de evolução cronológica. Exato. Preparados. Enfim, uma preview. Depois do segundo período intermediário, antes do Reino Médio, houve guerras de reunificação e a Hotep guiou os egípcios à vitória em várias delas. E há um texto, eu não lembro qual é o texto, porque isso tem anos que eu fiz isso, mas que é uma inscrição egípcia mesmo, que diz que a Hotep era a figura que cuidou do Egito nessa época. Então, da época que eu escolhi ela pro meu projeto, eu achei ela fantástica, porque ela era uma mulher, né, que participou em guerras e que parece que ter tido um papel realmente muito importante nessa transição do segundo período intermediário para o Reino Novo. E se vocês tiverem a oportunidade de visitar o museu em Luxor, muitos dos artefatos da tumba dela estão lá. E um deles é um colar com moscas no colar. Eu acho, já fizemos uma pergunta sobre isso, eu acho que foi o primeiro quiz. Foi um pod quiz. Sim, foi eu que fiz. Exato. Na 18ª dinastia, um pouco antes e depois também, vários guerreiros e oficiais importantes o rei várias vezes dava essas Golden Flies of Valor em inglês, são moscas de ouro, basicamente, que, enfim, a interpretação geralmente é que elas representavam as vitórias e coragem. E, enfim, essa representação tem sido reinterpretada, mas essa é a interpretação tradicional. Exato. E o fato de que a Hotep tem esse colar demonstra que ela realmente tinha esse papel importante. Nessa época. Sim, independentemente da interpretação que tradicionalmente é essa, mas também há quem diga que possa ser outra, mas independentemente disso, o facto é que são figuras que participaram em cenários de guerra, em contextos bélicos, que têm este tipo de artefactos. E, portanto, demonstra que temos esta mulher a assumir a frente de batalha num contexto particularmente difícil para quem vinha do sul, para quem vinha da região tebana, de enfrentamento do poder político a norte, porque o segundo período intermediário, falaremos depois mais sobre isso, mas basicamente temos, na verdade temos 3, mas dentro do Egito podemos dizer que temos 2 poderes, um no norte e outro no sul. No norte estão os Hyksos, ou talvez melhor dito, os descendentes dos que inicialmente eram Hyksos, porque naquela altura já seriam provavelmente descendentes, pessoas que já tinham nascido no Egito, mas que estão a governar no norte, e no sul temos a chamada dinastia tebana, e é do sul para norte que esse movimento de reunificação se vai fazer. Portanto... Aliás, no túmulo só complementar aquilo que disseram, no túmulo da Hotep, para além desse colar das moscas, ela foi enterrada com machados, punhais, portanto, vários objetos de guerra mesmo, que não há outra forma de os descrever. Claro que poderiam ser simbólicos, claro, e não necessariamente utilizados, enfim. Mas a verdade é que também temos textos que nos dizem que ela participou ativamente neste processo. Portanto, de facto é impressionante, e ela é uma figura fascinante. Eu adoro-a. Sem dúvida. Fan club da Hotep aqui. Perfeito! Yay! Estamos preparados para a última pergunta? Sim. Não. Vai ser fácil. Porquê é que eu sinto que é tipo... É porque assim, eu vou-te dizer já, Inês, da última vez que tu fizeste o pod quiz, a última pergunta era totalmente subjetiva. Era tipo, qual é o meu demónio, entre aspas, preferido? Lá vem bomba. Se a pergunta agora é, qual é a minha rainha preferida, Inês? Qual é a minha rainha preferida? Olha aqui. Eu pensei em escrever isso, mas depois disse, já estou muito previsível, já toda a gente sabe, já me conhece. Então decidi não fazer e coloquei outra pergunta, mas pronto. Mas a pergunta não é qual é a rainha preferida do teu marido, pois não? Não. Ok. És tu, eu pensei em porque és tu. Claro, então a gente sabe. Eu pensei em colocar qual é a rainha favorita de Napoleão, mas pronto, não pus, não fiz isso. Ainda bem que não botou, porque eu não sei. Também não sei. Tá, que bom, boa. Não, a rainha egípcia preferida de Napoleão. Mas não sei. Portanto, não coloquei, e coloquei uma pergunta fácil. Ok. Pergunta número 10. Quem é a rainha que tem um templo a ser dedicado em Abu Simbel? Hipótese A, Izete. Hipótese B, Cleópatra VII. Hipótese C, Nefertari. Abu Simbel é um templo de Ramsés II, e a esposa de Ramsés II era Guilherme Nefertari. Exatamente. Está certo. Oh yeah. Na verdade é um templo que nos fala muito sobre o ego gigantesco de Ramsés II, não é? É verdade. Em que ele se faz divinizar. Outro fun fact, gente. Quem é a outra rainha que tem um templo na Núbia?
Talvez outras, mas eu tô pensando em uma específica. Estás a pensar, exato. Tia! Exato. É isso. Sim, porque convém destacar que Abu Simbel hoje em dia fica no Egito, Exato. mas na antiguidade ficava na Núbia, ou seja, nesse território que era o território imediatamente a sul do Egito. Atualmente é que está no Egito por outras circunstâncias. Mas, ou seja, o que estamos a querer dizer é que seria, digamos, com muitas aspas, no estrangeiro, na altura em que Ramsés II Sim. comanda a costa. Esses templos às vezes são chamados de templos imperiais, porque a ideia é que eles teriam sido construídos na Núbia para demonstrar o poder do Egito em território estrangeiro. E há também quem diga que era mais fácil criar uma ideia de um faraó ao mesmo nível dos deuses, representado com a mesma altura dos deuses, divinizado fora do Egito, do que dentro do Egito. Há quem defenda isso também. Sim, porque nos templos de Abu Simbel, tanto Nefertari como Ramsés são divinizados. Eles próprios acabam por se identificar e se assumir como divindades. Exato. Portanto, é muito interessante. Eu nunca fui a Abu Simbel, Também infelizmente. Ah, é lindo. Gostava Gente, muito de ir. Vale a pena. Mais alguma coisa a acrescentar? Não, só que a gente acertou todas as Exato! Yes! Muito bem! Começar 2023 em grande a demonstrar a vossa sabedoria sobre rainhas egípcias. Muito bem, Gui. Parabéns. Parabéns, Luísa. Parabéns. Inês, muito obrigado por Inês, tudo. parabéns para você, não. Parabéns para mim por ter feito um quiz tão excelente. Verdade, ok, Luísa? É verdade. Tudo bem, tudo bem. Bom, bafejado com a excelência com que sempre nos brindas, querida Inês. é isso. Oh, que coisa fofa. Bom, espero que estejam preparados para mais outro ano de podquizzes, episódios loucos, fun facts maravilhosos. Bobagens. Clube de leitura, vem aí um clube de leitura também. Clube de leitura, exatamente. Está vindo. E o próximo quiz será a Luísa a fazer se mantivermos a ordem. Aliás, eu acho que se calhar podemos fazer um panorama daquilo que as pessoas podem esperar para este ano 2023. Como o Guilherme já disse, vamos ter um clube de leitura e o livro que vamos ler chama-se O Mistério da Cruz Egípcia, de Ellery Queen. E nós vamos pôr informação sobre este livro na descrição do episódio. E no Instagram da Inês. Exatamente. O livro está disponível quer em Portugal, quer no Brasil. Portanto, acreditamos que será de fácil acesso, ou esperamos que assim seja, pelo menos. E podem lê-lo em inglês ou podem ler em português. Ah, pois, o original é em inglês, exato. Sim. Decidam a língua que querem, em que querem ler. Portanto, vamos ter clube de leitura, ok? E vamos ter um conjunto de episódios muito especiais, porque isto foi um pedido de uns seguidores que sugeriram fazermos uma série de episódios cronológicos. Ou seja, falar um bocadinho sobre a história do Egito. E então aquilo que nós pensamos foi fazer um episódio por período histórico. Então ao longo deste ano vamos falar de... Claro que vamos falar de outros assuntos, mas também vamos ter episódios sobre, sei lá, a época pré-dinástica, o Império Antigo, o primeiro período intermediário, enfim, todos os períodos históricos do Egito, até chegarmos ao final, entre aspas, àquilo que consideramos o final da história do Antigo Egito, claro, porque a história do Egito continua até hoje, não é? E, para além desses episódios cronológicos, também vamos ter outros episódios temáticos, como temos vindo a ter até agora. Episódios que nos sugeriram, por exemplo, ciência no Antigo Egito. Direito, exatamente. Mais conversas com outros egiptólogos também. Exatamente, vamos continuar a ter conversas com outros egiptólogos. Enfim, se quiserem que os vossos tópicos sejam discutidos, por favor, mandem-nos um e-mail, já sabem, podcast.egiptologia@gmail.com, e nós vamos adicionando os vossos tópicos à nossa lista, que já está bastante grande, mas sem dúvida que vamos ter... Vai ser um ano repleto de coisas sobre o Antigo Egito, porque ainda há muito para falar. Sim, e nós temos muita vontade de gravar mais episódios, de publicar mais episódios. Algumas pessoas também têm manifestado o seu desejo de que o podcast fosse semanal. Isso ainda não é possível, dadas as nossas condições. Por um lado, falta de apoio e de infraestrutura, não é? Recordar que nós ainda estamos a fazer isto a título gratuito, mas temos esperança de que os patrocinadores queiram um dia. Esperemos que Exato. Sim. E também temos vidas muito atarefadas e, portanto, semanalmente ainda não é possível, mas cá estaremos quinzenalmente com todo o gosto convosco. E para além do e-mail, como a Inês estava a dizer, podem sempre também mandar as sugestões para a página da Inês, @umaegiptóloga-portuguesa. Nós ficamos muito contentes quando recebemos o vosso feedback, críticas, sugestões. Não se esqueçam também de nos avaliar no Spotify, 5 estrelas, por favor. E no Apple Podcasts podem, para além de avaliar, deixar também o vosso comentário. Nós gostamos sempre de vos ler. Sim, e pronto. E qualquer coisa já sabem, estamos sempre contactáveis. Nós estamos sempre a um passo
abraço a um e-mail à distância. E nós respondemos os e-mails, tá? Vocês não vão mandar e vai ficar num... Às vezes demora um bocadinho, Sim. mas vezes, respondemos. Mas a gente responde. Ótimo. Olhem, estou ansiosa para 2023. Vai ser um bom ano. Vai ser um ótimo ano para aqui para o podcast. Ok, obrigada. Obrigada, gente. Beijinhos. Beijos. Tchau. Beijinhos. Tchau.